Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da obsessão, seguindo estudar também a desobsessão. É muito importante que a gente entenda esse assunto, porque é uma relação com as pessoas que já estão desencarnadas, que a gente chama de espíritos, mas são pessoas. A obsessão ela tem a possibilidade de acontecer entre pessoas encarnadas, entre desencarnados e entre uma dimensão e outra. Mas nós estamos dando foco nesse estudo na obsessão de uma pessoa desencarnada, de um espírito, para uma pessoa encarnada. E hoje nós vamos estudar os tipos de obsessão. Já é o nosso terceiro vídeo. No primeiro vídeo a gente falou que a obsessão simples, que é um desses tipos, ela é mais comum do que a gente pensa. Então é importante compreender. Compreender para saber lidar com a situação. Então vamos aqui, repetindo, a gente está usando o texto da Universidade Livre do Espírito, que é do Centro Espírita Harmonia daqui de Salvador. Nós estamos fazendo um estudo baseado nesse texto. Então vamos aqui, tipos de obsessão. No vídeo anterior nós estudamos sobre o que nos leva à obsessão. Mas você sabia que há tipos diferentes de obsessão? É o que você vai estudar agora. Então são tipos diferentes que variam um pouco da forma de acontecer e da intensidade. O primeiro tipo é a obsessão simples. Ela se caracteriza pela interferência da vontade de um espírito, de uma pessoa desencarnada, sobre o indivíduo, sem que isso implique num domínio sobre sua personalidade. Então, tem a influência, o espírito manifesta a vontade que ele tem de interferir aqui naquela pessoa, mas isso não chega a interferir na personalidade, não chega a desestabilizar a pessoa. É a obsessão simples. Geralmente, esse tipo de obsessão interfere momentaneamente no senso crítico e no discernimento do obsidiado, provocando-lhe, às vezes, certo constrangimento. Ele influencia, ele trabalha para induzir pensamentos na gente, mas que não chega a ter um distúrbio de personalidade, nem agir gravemente contra a própria vontade. Essa é a obsessão simples. Continuando ainda nesse primeiro tipo, também às vezes, de forma não intencional, espíritos desencarnados, familiares, costumam, pela sua presença junto aos que permanecem encarnados, provocar obsessões involuntárias. E aqui tem um comentário interessante. É o que a gente chama de interferência, influência negativa, e muita gente no movimento espírita não considera uma obsessão. Considera obsessão quando há intenção de fazer a pessoa sofrer, quando há intenção de prejudicar. Nesse caso aqui não tem intenção. Muita gente chama de influência negativa. E olha que ele botou aqui que pode ser de familiares, mas aqui está considerando como ainda uma obsessão involuntária, porque de qualquer forma prejudica o espírito. Nesse contato, quando prolongado, os desencarnados não só recebem os fluidos dos encarnados, como também lhes transmitem os seus, às vezes a doença ou problema que lhes causou a desencarnação. A eles transfere-se de forma sutil e involuntária. Então o espírito, a causa daquele espírito ter desencarnado, seja uma doença, seja um acidente, muitas vezes ainda está no sentimento daquele espírito, ainda está muito viva a experiência e passa esse sentimento para a pessoa encarnada, involuntariamente. Quando a pessoa é médium, a pessoa que está aqui encarnada é médium e não tem ainda o conhecimento nem o domínio sobre essa mediunidade, fica muito vulnerável a essas influências. Os espíritos se aproximam e a pessoa sente.
Os espíritos passam para esse médium não trabalhado o sentimento que ele está, a dor, o sofrimento que ele está. Isso aí foi a obsessão simples. E eu, no início, falei que ela é mais comum do que a gente pensa, porque estamos em meio aos espíritos, em meio às pessoas desencarnadas. Estamos misturados, muito mais do que as pessoas sabem. Eles estão em nossas casas, eles estão nas ruas, eles estão no cinema, na padaria. Os espíritos desencarnados são pessoas. E a comunidade terrestre é uma comunidade de encarnados e desencarnados, como todo globo tem sua comunidade. Os planetas habitados por espíritos têm os desencarnados e os encarnados, e estamos ali convivendo juntos. Então há sempre essa troca, porque todos nós somos médiuns, nem todos são médiuns de trabalho, médiuns ostensivos, mas temos esse contato, essa troca de energia, essa troca de pensamentos. Vamos aqui para o segundo tipo, a fascinação. A fascinação é um grau mais sério de obsessão em face da ilusão que é provocada em sua vítima, paralisando-lhe às vezes o raciocínio. Olha só, aqui já é um caso mais sério. Causa uma ilusão. Consegue iludir a pessoa encarnada a respeito do que ela quer fazer, do que ela intenciona, né? A palavra fascinação significa forte atração, deslumbramento. Então, é isso que acontece. A pessoa fascinada não acredita que esteja enganada a respeito de determinados assuntos, expondo-se, às vezes, ao ridículo, confiando cegamente em ideias que acredita serem suas, embora oriundas de um espírito moralmente inferior. Então, a pessoa fascinada, não adianta você dizer que ela está falando um absurdo. Não adianta falar com ela que ela está iludida, porque ela está convicta do que está falando. Vou dar um exemplo. Uma virada de ano, não me lembro bem se foi de 2019 para 2020, posso estar errando aí por um ano, saiu uma notícia no meio espírita que um médium recebeu a informação de que haveria uma grande catástrofe aqui na costa do Nordeste e pegando também alguns estados do Sul, Fortaleza, Salvador, Santa Catarina ali, Florianópolis, e que ia ter um tsunami, que iam morrer milhões de pessoas. Não deve ser difícil resgatar essa notícia aí no Google. E eu, convivendo aqui num grupo online de espiritismo, as pessoas estavam desesperadas. E é um caso claro de fascinação. O médium acreditou, foi iludido, e ele se sentia o portador da grande notícia, o salvador de muita gente. Nesse grupo teve pessoas que cancelou viagem, pessoas que moravam ou moram em Belo Horizonte e ia fazer uma viagem para aqui, para o Nordeste, cancelou a viagem. E eu garanti a ele, rapaz, não cancele sua viagem, isso é fascinação, isso é uma bobagem. Os espíritos não comunicam, não informam quando essas coisas vão acontecer. E teve a virada de ano, não aconteceu nada. Então isso é um exemplo de fascinação. E o espírito faz isso de maldade. Às vezes chamamos de espíritos zombeteiros. Eles ficam rindo e se divertindo com o estrago que eles fizeram. Essa ilusão pode levar o indivíduo não só ao ridículo, como a situações comprometedoras e até perigosas. Às vezes esse tipo de obsessão, por atingir a cognição e o discernimento, provoca tantos inconvenientes quanto a subjugação. Esse médium mesmo, para quem conhece, para quem sabe como as coisas funcionam, ele passou por um ridículo. Depois, eu não conheço ele, nunca conversei com ele. Eu não sei que explicação ele deu, mas não aconteceu nada e era uma subjugação, era uma fascinação. Aqui no final ele fala que essa fascinação pode
provocar tantos inconvenientes quanto a subjugação, que a gente vai estudar logo a seguir. Essa fascinação, ela acontece com frequência, não uma frequência muito grande, mas acontece dentro dos centros espíritas. Quando um espírito pega o orgulho do médium e faz ele acreditar que ele é o melhor médium do centro da cidade e que ele tem autoridade, e começa a fascinar aquele médium a ponto de atrapalhar o trabalho do centro espírita. Então acontece muito com médiums, essa fascinação, se ele não for esperto, se ele não for experiente. Então vamos para o terceiro tipo, a subjugação. Subjugar é dominar, é escravizar. Olha só, é um tipo de dominação do indivíduo encarnado. Por vezes ocorre a alteração quase completa do senso crítico e no discernimento lógico-emocional do obsidiado. Nesse estado, sua vontade é afetada, suas ideias são contaminadas e prejudicadas do ponto de vista do senso coletivo. Muitas vezes a fascinação é um componente da subjugação. Então ele falou isso tanto no parágrafo anterior como agora. A subjugação tem aí um componente da fascinação. Ele é iludido e dentro dessa ilusão ele é subjugado, ele é controlado. Na subjugação ocorre não só o domínio sobre as ideias e o comportamento moral do obsidiado, como também o constrangimento físico. Aí tem a principal diferença entre a subjugação e a fascinação. A fascinação fica no campo da ilusão, da imaginação, do ridículo. E a subjugação, ele pode chegar a ter o controle físico. Olha só, fazer a pessoa se acidentar, atitudes graves, fazer a pessoa cometer violências, cometer atos obscenos, ridicularizadores. Então, muitas vezes coisas que aconteceram em nossa volta e que saíram notícias, pode ser que espíritos estivessem dominando a vontade e o agir daquela pessoa. Nesse tipo de obsessão, né, a subjugação, geralmente o espírito consegue, por algum tempo, e quase que totalmente, o domínio sobre o organismo do obsidiado. É uma ligação entre os perispíritos. Perispírito é o nosso corpo espiritual. Nós somos o espírito, somos revestidos por um corpo chamado perispírito, e quando encarnamos, esse perispírito é ligado ao nosso corpo físico. O desencarnado, ele não tem o corpo físico, e o perispírito dele, que é a energia, e se expande, penetra o perispírito do encarnado e ali mistura os fluidos espirituais para que ele possa, através do perispírito do encarnado, dominar o sistema nervoso que comanda os nossos movimentos, né? O sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso, eu não sou especialista no assunto, mas domina o nosso corpo. Domina os nossos movimentos, a nossa fala. É uma subjugação, é uma escravização mesmo. Por vezes, esse processo leva pessoas, por disposições kármicas, a internações em instituições psiquiátricas com os mais diversos diagnósticos, submetendo-se à terapia medicamentosa, muitas vezes inócua na erradicação das causas. Inócuo aqui no sentido de que não vai produzir efeito, não vai funcionar a medicação para resolver, cancelar as causas que está levando aquela pessoa a um distúrbio psiquiátrico. A psiquiatria vai ter remédios para controlar suas atitudes, para controlar suas ações, mas a causa vai estar ali. Então, muitas vezes é um processo de subjugação. E a doutrina espírita sempre respeitando e estando ao lado da ciência, toda a ciência, inclusive a ciência médica, recomenda que sempre tenha o médico, mas que também se faça um atendimento fraterno em um centro espírita,
para se constatar a possibilidade de estar havendo uma subjugação, de estar havendo ali uma obsessão de alto grau. Então, gente, hoje nós entendemos os 3 tipos de obsessão. Claro que não são coisas estanques, né? Isso aqui é uma forma didática de se classificar, mas uma pode estar em algum momento se misturando com a outra. Por exemplo, uma obsessão simples, pode ser que o espírito esteja ali tentando subjugar, tentando fascinar a pessoa, mas a pessoa é equilibrada, a pessoa não funciona na mesma vibração, na mesma sintonia do espírito, a pessoa tem o costume de oração, de não ter comportamentos que dê brechas para ele, então ele não consegue subjugar e fica ali numa obsessão simples. É um exemplo que pode ter ali uma mistura. E a mesma coisa com a subjugação. Muitas vezes o espírito pode estar querendo subjugar totalmente, mas não consegue totalmente. Consegue alguns comportamentos constrangedores, alguma situação assim, uma hora ou outra, que a pessoa dá sintonia e não chega a subjugar. Então, não são situações estanques, esses 3 tipos. Obsessão simples, obsessão por fascinação e obsessão por subjugação. Sempre tem aí um gradiente entre elas, né? Então, nós já entendemos os tipos, vamos prosseguir estudando esse tema importante que nos afeta e que muita gente não conhece. Um abraço, que o nosso Senhor Jesus nos abençoe, que nossos espíritos amigos, pessoas que estão desencarnadas, que gostam de nós, possam estar conosco, nos intuindo o pensamento do bem, que evita as obsessões. Até o próximo.